Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o Prof. Gil e a aula de hoje é compreensão e interpretação de texto. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Produção, roda a vinheta! A compreensão e a interpretação de textos são duas ações que estão relacionadas. Quando se compreende um texto e seu propósito comunicativo, chegamos a uma determinada conclusão ou determinadas conclusões, e é aí que está a interpretação. Compreensão de texto é entender a mensagem que ele está transmitindo de maneira objetiva. Requer um conhecimento da língua, do vocabulário e das funções relacionadas com linguagem e comunicação. Já a interpretação de textos envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto. E é sempre algo subjetivo, porque pode variar de leitor para leitor. Cada leitor possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da vida. Esse repertório interpretativo do leitor vem em grande parte da leitura. Por isso que a leitura é tão importante e essencial, auxilia e melhora na interpretação de texto e nas conexões de ideias. Vamos dar uma analisada em duas questões que caíram no Enem que trabalham a compreensão e a interpretação de texto. Na primeira questão nós temos uma charge com o tema rede social. A gente observa que tem uma família deitada na rede, né, o casal com os seus filhos, e o pai de família diz o seguinte: rede social aqui em casa é outra coisa. Então vamos lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Quais são as informações visuais que nós temos aqui? O desenho da rede e da família, né? E os recursos linguísticos, a língua portuguesa escrita. A pergunta diz o seguinte: no contexto da ilustração, a frase proferida correta é: letra A, polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. B, ironia para conferir um novo significado ao termo de outra coisa. C, homonomia para opor a partir do advérbio de lugar, né, o aqui, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. E antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. A resposta da questão então é a letra A, polissemia, né, os múltiplos sentidos de expressão da rede social. Isso se dá porque o humor gerado pela charge vem da polissemia da palavra rede, ou seja, dos diferentes significados que ela carrega. E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que é polissemia? Polissemia são os vários significados de uma mesma palavra. Por exemplo, quando eu falo em banco, eu posso pensar no banco de sentar ou no banco instituição financeira. Quando a gente fala em manga, pode ser a fruta e pode ser a manga da camiseta. Então, quando a gente fala em rede aqui na charge, né, a polissemia está vinculada ao sentido da cultura indígena, né? A rede é um objeto utilizado para dormir, enquanto que a rede social surgiu por meio do avanço da internet, que representa espaços virtuais de interação entre grupos de pessoas ou empresas, certo? Na próxima questão nós temos, também do Enem, nós temos o título de um texto que diz o seguinte: qual é a diferença entre publicidade e propaganda? E o texto diz: esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias, e aí essas ideias podem variar, políticas, religiosas, partidárias, para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos. Ou imagens criadas para demonizar os judeus espalhadas na Alemanha pelo regime nazista, ou ainda um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. E o texto, a segunda parte do texto, diz o seguinte: já a publicidade, em sua essência, quer dizer tomar algo público. Então, publicidade, tomar algo público. Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação
para convencer um público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. E aí vem o enunciado da questão. A função sociocomunicativa desse texto é... Observem, a função sociocomunicativa. Lembra outra videoaula quando abordamos os gêneros textuais, a função social de um texto, ou seja, a esfera social que ele circula? O enunciado tem a ver com isso, a função sociocomunicativa, ou seja, comunicação social. Desse texto é, letra A, ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos, o tal do Tio Sam, foi criado para incentivar jovens a se alistar no exército. B. Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas. C. Convencer o público sobre a importância do consumo. Letra D. Esclarecer dois conceitos usados no senso comum. E letra E. Divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Então, qual seria a resposta aqui da questão, né? A resposta D. O que o texto traz ali, o que o texto tenta fazer é esclarecer dois conceitos usados no senso comum, a publicidade e a propaganda. Depois que se faz a leitura atenta do texto, fica mais fácil e claro de entender qual é a sua finalidade. A finalidade do texto é esclarecer sobre dois conceitos que são erroneamente utilizados como sinônimos. Ok, essa foi a videoaula de hoje. Vimos alguns exemplos de compreensão e interpretação de texto e entender a importância de compreender bem um texto para poder interpretá-lo também de maneira eficiente. Eu fico por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, dê seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.